recursos ergogênicos, atividade física e estética. Esse é o tema do nosso Beleza na Lata, que hoje vai estar muito polêmico e nós vamos conversar sobre como eu posso utilizar e o que significa esse recurso ergogênico para melhorar, então, a minha beleza, não é, Gi? É isso aí. Se você perdeu o episódio anterior, assiste lá, porque esse complementa muita coisa do anterior, né, Cris? Com certeza. Falamos. A gente tá com um convidado super especial novamente, né? Continuamos aqui com o Dr. Cássio, especialista em fisiologia do exercício, mestre e doutor nessa mesma temática e um expert, tanto em atletas quanto em nós, pessoas comuns que fazemos atividade física, procurando então beleza e promoção de saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cris, obrigado, Gi. Obrigada novamente. E vamos, nesse episódio, tirar as dúvidas em relação a esse tema que também gera, de alguma forma, algumas dúvidas, algumas polêmicas, algumas inquietações. Muitas. Vamos tirar as dúvidas do pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vê muito na mídia pessoas que são praticantes de atividade física e tudo mais, dando muitas dicas não profissionais, né? E a gente não sabe mais em quem confiar. Essa é a grande verdade, porque você vê tanta coisa, né? Depois vem algumas histórias cabulosas aí, a gente fala, poxa, eu acompanhava essa pessoa, e aí, que ele falava, eu confio, não confio, né? Sempre eu gostei do que o doutor falou aqui no bastidor. Os profetas, né? Eu seguia profetas, e aí a casa cai, né, para eles, e a gente nunca sabe discernir se aquilo que está falando é verdade, até que se procure um profissional habilitado, capacitado, que faça uma avaliação e nos oriente de forma adequada, né? O cérebro humano nos trai demais, né? A gente tem uma máquina maravilhosa, mas ele tem também as suas falhas, né? O submundo dele, né? E a gente tende a, naturalmente, isso é interessante até para nós, em pesquisa a gente vê isso. O cérebro humano necessita de uma resposta breve, curta, rápida e meio simplista das coisas. Mas não é assim que funciona. E quem se prontifica a entregar essa coisa simples, pronta, sensibiliza o lado de lá. Mastigada, né? Pronto, falou, é o entregador de treino pronto, eu fico olhando para isso, eu falo, eu vi não sei quem, esse aqui ele falou que é o melhor treino. Eu falei, mentira, mas você não quer ver? Eu falei, não, porque não existe o melhor treino. Não existe. Olha, ele falou que esse aqui é o melhor para hipertrofia. Eu não quero nem olhar, porque é mentira, é sensacionalismo. E às vezes usa um resultado de uma pesquisa para fazer o que eu chamo de sensacionalismo científico. Eu vou e interpreto aquilo de acordo com o meu interesse. E massifica. E aí eu faço sensacionalismo científico. Isso é muito degradante. Né, é uma forma de marketing. Ainda mais quando você tem um título por trás. Eu, Cássio, nossa, ele fez doutorado. As pessoas já tendem a acreditar em nós. Sim. Naturalmente. Agora, eu sempre digo isso para os meus alunos. Pessoal, mas aí a gente acredita em quem? Primeiro, entenda claramente, se assegure e tenha certeza de que ele é isento. E de que o conjunto de informações que ele está trazendo, de essa opinião, eventualmente, que ele está aí verbalizando, que ela é absolutamente livre de interesses. Né? Sim. Então, e eu costumo sempre dizer isso, obviamente nós temos que levar a nossa opinião, nosso ponto de vista, mas a gente primeiro traz o que existe de estudo, de ciência, de literatura, de vivência clínica, de vivência prática, e aí nós damos um parecer. Mas simplesmente entregar coisas breves prontas é o que o cérebro humano mais quer. Mas não funciona, porque as coisas não são assim, né? Simplistas. E essa é uma que a gente vê. Não, pode usar tal coisa de tal jeito. A gente fala, mas isso que você está dizendo não tem essa sustentação. Não, mas eu tenho que entregar isso, porque senão ele não me segue. E aí a gente também, às vezes, fica num dilema, né? Entrego o que eles querem ou mantenho os meus princípios? É verdade. Podem ter muitos que são praticantes, eles estão com um resultado legal. Sai falando o que acha. Mas e o risco que ele está correndo? Depois vai estourar lá na frente, às vezes você nem vai ver mais o que aconteceu com essa pessoa. E é a maneira como o organismo dele respondeu. Dele também. Porque para mim, pode fazer isso. Falei, não, calma, não é assim. Isso é a forma como você respondeu. E aí vem isso. Até agora. Porque pode ser que daqui a 5 anos você tenha problemas crônicos por conta disso. Exato, a gente não vai saber. E aí você vai desdizer o que disse e quem já mudou o comportamento também já está sendo, de alguma forma, vítima dessa irresponsabilidade sua para dizer assim, para mim isso foi bom, eu acho que é assim.
Eu acho no privado, é você e uma pessoa, é você com a sua consciência. Em grande escala, eu não posso só dizer o que eu acho, eu preciso ter mais certeza. Né? Mas a gente vive num mundo que as coisas estão um pouco deturpadas. Quando né? eu te assisti, o número de seguidores vale mais do que a verdade. Né? E quando eu te assisti, eu vi isso muito claro. Assim, você está sempre muito embasado naquilo que você está falando. Isso é legal, isso passa confiança. Mas tem muito adolescente, muitas pessoas que são mais desinformadas, que vai muito pelo número de seguidores, isso é um risco muito grande. O entregador da dieta pronta, o entregador do treino pronto, o entregador do milagre resolvido. E muitas vezes simples, pode ser que a gente até fique desestimulado, porque, por exemplo, muitas mulheres que estão entrando na menopausa e tem essa questão de dizerem assim, não, porque o problema é hormonal. Não adianta atividade física. Você está fazendo tudo errado. Chega que você está fazendo uma atividade física de quando você tinha 30 anos, agora não funciona mais para você. Então, você pensa assim, bom, então, tudo bem, então nem vou fazer, não vou conseguir mesmo e tal. E no episódio anterior a gente falou, eu fiz exatamente essa pergunta, né? Se a gente ainda tem hipertrofia, é possível? Porque eu vejo muitas mulheres falando isso. Não, já estou nessa idade, não dá mais. E a gente vê muito essa questão hormonal, né, Cris? As pessoas falando disso, né? E com relação à questão hormonal, na prática de atividade física, existe algum recurso ergogênico ou suplemento ou complementar que facilite a performance da mulher não atleta, né? Pensando aí na mulher que faz atividade física e busca estética, resultado e saúde. Pensando do ponto de vista hormonal, até mesmo, entrou na menopausa. Quer dizer, existem algumas estratégias, algumas que fazem a reposição, outras que usam o fitoestrógeno. Né? Então, tem algumas coisas em relação à utilização, por exemplo, do fitoestrógeno, que de alguma forma dá uma atenuada, né, no conjunto de efeitos colaterais, né, relacionados à menopausa e, de alguma maneira, pode até ajudar a ter um melhor resultado de um outro conjunto de intervenções, sejam elas estéticas ou sejam elas por meio do exercício físico. Então, alguns aspectos parecem, né, ser positivos em relação ao uso de alguns suplementos. Pensando na menopausa, por exemplo, a questão do fitoestrógeno. Alguns que utilizam a reposição em si. Né? A gente vê, por exemplo, uma coisa que é extremamente polêmica, eu não vou dar aqui o meu parecer, porque eu não sou suficientemente estudioso disso. Mas eu sempre vejo algo que é a questão do GH. Nossa, hoje em dia, né, não, pode fazer a reposição do GH depois dos 50, que a gente tem uma queda. Isso tem uma série de repercussões. Do ponto de vista metabólico, essa queda progressiva do GH, ela significa uma diminuição do metabolismo de lipídio e uma dificuldade progressiva em manter a gordura corporal, né? Quer dizer, ter um controle ponderal menor. E também interfere com o sono. E, ao mesmo tempo, na medida em que interfere com o sono, também mexe com o metabolismo de gordura que vai lá para as nuvens na hora do sono. Então, você vai juntando isso tudo, juntando os cacos disso tudo e fala, poxa, então é melhor eu fazer uma espécie de uma reposição do GH, só que aí você tem todo outro conjunto de efeitos que, olha, mas a queda é fisiológica. Você está, de novo, interferindo com a fisiologia. Você vai mexer com a homeostase para esse momento. Aí você encontra correntes teóricas que defendem com sustentação científica e correntes teóricas que condenam com sustentação científica. E agora você fala assim, e aí? Onde é que está a verdade? Não é uma questão da verdade, mas é aquilo que nós vamos encontrar de autoconvencimento em relação ao que nós... Porque a ciência sustenta as duas correntes teóricas, a favor e contra. E aí? E nós vamos tomar qual decisão? O que tiver maior evidência científica, exatamente. O que nós traz vamos buscar menos mais robustez. Nós temos que buscar mais robustez e menos sensibilidade, né, pessoal em relação àquilo. O quanto eu consigo me isentar pessoalmente desse conjunto de análise para poder tomar um partido, né, que seja mais sensato. Até nisso é um pouco difícil, porque se você me perguntar se é a favor ou contra, não tenho opinião formada, definida, mas adoraria ser a favor para ter coragem de fazer. Os atletas de alto desempenho, eles não podem usar.
GH. Não, nem GH e nenhum tipo de fármaco, praticamente quase nenhum tipo de fármaco. E isso mostra, então, para mim, demonstra muito que a questão não é, então, o fármaco, é o tipo de treino, é a qualidade do treino. De repente, você consegue pensar em bons resultados, começando com o treino e depois pensando no que precisa ser complementar, em questão, né? Porque, de repente, as pessoas querem complementar já no início do treino, não, eu já quero ter desempenho rápido, imediatismo, né? Mais imediatismo, eu quero um resultado rápido, então, talvez esse mostre... é um ponto-chave. É o Tem ponto-chave. momento, né? Tem momento para as coisas. Deixa o organismo responder primeiro. Aí eu vejo nas academias, todo mundo... A creatina, em termos de ganho de massa muscular, ela tem robustez científica. Ela é realmente... Porque a gente não consegue ingerir a quantidade... em condições normais, a quantidade que o complemento ou suplemento nos traria e que dão o resultado de um maior nível de possibilidade de crescimento do músculo, quer dizer, de incentivo, né, interno para crescimento do músculo. Nós temos uma ingestão diária que fica em torno de 3 gramas de creatina dia. Nós precisaríamos ingerir uma quantidade muito grande de carne vermelha ou de salmão, né, que fica fácil de acesso para todo mundo. É muito fácil. Exatamente. Eu brinco, mas eu não sei por que as pessoas não ingerem salmão no almoço, salmão na janta, na segunda, na terça, na quarta, porque é a melhor fonte de creatina. Então, a partir daí, a creatina artificial passa a ser interessante. Por quê? Porque na alimentação não dá. É demais. Diferente da proteína, diferente do carboidrato. Ninguém precisaria suplementar com carboidrato. Carboidrato eu tenho à disposição para todo momento, né? Então, são algumas coisas que, às vezes, extrapolam o que precisaria e aí engorda. E não sabe por que está engordando. Está engordando porque você está colocando mais carboidrato do que você deveria. Né? Ai, Cássio, quando você fala, tudo fica tão lógico. Tudo mais fácil. Nossa, minha cabeça era tão confusa com isso e agora está tão lógico. Pode. Pré ou pós-treino? Independe. Porque a creatina, a ideia é aumentar estoque. Porque na medida que você aumenta o estoque, você hiperidrata a célula, o músculo, a fibra muscular. Na medida que ela hiperidrata, ela dá uma espécie de como se fosse uma inchada, mas isso é uma hipertrofia nela, né? Por conta do excesso de água, porque a creatina ela é transportada com sódio e tal, e ela tem também propriedade osmótica, quer dizer, puxa a água. Então você hiperidrata. Isso ativa vias de sinalização para a hipertrofia. Ao mesmo tempo, se eu tenho um estoque maior, eu treino melhor. Porque eu tenho mais energia de curto prazo, que é a creatina. Então eu consigo realizar, às vezes, mais repetições em cada série. Eu consigo um número total de séries maior. Então eu consigo um número total de repetições em cada treino maior com aquele mesmo peso. Eu sobrecarreguei mais o músculo. Então, tem alguns aspectos. Ela também, na medida em que aumenta o estoque, tem também alguma coisa de uma alça disso, de aumento de GH, de testosterona, de estímulo de algumas vias hormonais e de mecanismos internos de sinalização. Então, ela dá resultado. E aí é uma coisa boa, né? Depois dos 50, a creatina é melhor do que com 20. Por conta da sarcopenia, né? E por N outros efeitos que já têm sido vistos nos últimos anos com creatina, inclusive aqui. Para idoso, né? E com dose certa para não ter sobrecarga renal. Então, é um suplemento que vem se mostrando cada vez mais interessante do ponto de vista funcional, morfológico e, por que não, estético. Né? Então, vale a pena olhar para ela com mais carinho. Porque a alimentação não vai dar a mesma oportunidade. Agora, no restante, é bem isso que você falou, foi bem oportuno isso. Tem momento para tudo. Deixa o organismo mostrar o que ele pode fazer, né? O que ele ainda tem de possibilidade de resposta. E depois nós vamos ajudando com alguns desses recursos. Mas é assim, não acredite em tudo que dizem. Porque de tudo que é suplemento na literatura, eu poderia já fechar aqui, mas não vamos, né? Não. Mas eu já estou querendo dizer uma falha de fechamento. De tudo que dizem de suplemento na mídia, 90% é conversa. É conversa. Porque interessa. Interessa para quem produz, interessa para quem comercializa, e sempre vai ter alguém, um rostinho bonito, algum corpício, para falar bem de algo que estão ali, né, incentivando para que seja falado. Muito cuidado, porque do ponto de vista da ciência, né, da responsabilidade nossa com a informação, não é assim
do jeito que dizem, né? Faz isso, usa isso que dá resultado. Não é bem assim. E a alimentação está aí para ser primariamente buscada. Depois Legal. vem o restante. Eu te agradeço por essa fala, porque a gente pensou em montar esse podcast, eu e a Cris. Porque realmente existe muita informação, mesmo na nossa área de estética, muita informação desencontrada. E aí a gente traz sempre profissionais para desmistificar e sempre trazer isso, né, Cris? Então é exatamente isso. E o paciente pergunta, o aluno pergunta, muita informação disponível e a gente precisa trazer pessoas que estudam, né? E, Cris, tem uma coisa que é preocupante, é a história do acelerador metabólico. Eu ia falar isso, como é que eu queimo a gordura, seco barriga, suplemento para queimar São gordura. Os aceleradores metabólicos, né? Isso é terrivelmente perigoso. Os pré-treinos da vida que o pessoal usa, isso é perigoso. Acelerador metabólico é perigoso. Por quê? Porque o organismo não é bobo. Do mesmo jeito que ele tem, né, a gordura paradoxal ali, a hiperplasia paradoxal, de bobo o organismo não tem nada. Né? Não tem bilhões de anos para chegar nisso aqui. Então não tenta achar que ele é inocente do ponto de vista da função dele, porque ele não é. Aí eu vou lá e coloco um acelerador metabólico e emagreço. Nos dê exemplos. Pode ser ele, por exemplo, alguma coisa que é um análogo da adrenalina, como anfetamina, né, as efedrinas da vida, que agora voltaram até enquanto fármaco, outros aceleradores que são à base de cafeína e análogos dela, colocam um acelerador metabólico. E a pessoa sente que está acelerada. Né, a pupila dilata, até arrepia às vezes com alguns, e fala, nossa, eu treino que é uma beleza, nossa, eu fico que... Não é você. Isso não é normal. Pô, não é normal. Quando eu não ponho, nossa, sem pré-treino não vai. Agora é você. Então você está colocando algo que te acelera, que você consegue treinar melhor. Bom, tá bom. Acelerou, você obviamente treinou melhor, é como se você estivesse com mais adrenalina circulante. Pô, se eu tiver com mais adrenalina, é claro que eu vou ter um rendimento melhor. Ao mesmo tempo, isso para mim vai significar um desgaste maior. Sobrecarga. Porque eu treinei mais. Sim. Eu treinei mais intenso, por mais tempo, com mais peso, com mais velocidade na esteira. É uma coisa óbvia. Bom, meu organismo vai ter que se regenerar. Ele tem que se recuperar disso. Mas eu não tenho um recuperador. Eu tenho só um acelerador do metabolismo, da quebra, do catabolismo. Todo acelerador metabólico, ele é catabólico. E para recuperar do que eu fiz, eu preciso de anabolismo predominante. E agora? Cadê ele? Aí eu crio uma desproporção entre estrago e recuperação, pancada e recuperação, catabolismo e anabolismo, orgânico geral. Eu já criei uma desproporção por conta desse fármaco. E alguns vêm como inocentes suplementos, eles não são inocentes. Né? Interfere no batimento cardíaco? Sim. Porque se você já tem uma aceleração de batimento cardíaco... E aí vem alguns dos riscos. Grande parte deles, por serem análogos da adrenalina, eles aumentam a frequência, aumentam a pressão arterial, aumentam o estresse cardíaco, e isso não é uma coisa de um dia, isso é recorrente, isso é algo crônico, quase que diário, por um período longo de tempo. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é a mesma coisa do energético para balada. Nossa, eu ia falar isso agora. É a mesma coisa, isso é perigoso. É perigoso, porque não é uma coisa de uma vez na vida, isso é também algo crônico. Né? A gente já tem... É uma coisa que eu chamo do paradoxo da saúde. As pessoas estão lá na academia, tá treinando. Olha, quem treina, faz exercício, tem melhor saúde. Eu chamo isso do paradoxo da saúde. Não é uma busca de saúde, é uma busca meramente estética, associada ao uso de uma série de drogas que comprometem a saúde. Nós temos uma geração que quando tiver com 40 anos, e alguns já estão hoje, porque esse já é um comportamento já de algumas décadas, mas mais exacerbado agora, nos últimos 5, 10 anos, nós temos uma geração, quando chegar na meia-idade, entre 40 e 50, talvez ainda seja fisicamente ativa, mas esteja cheio de problemas de saúde, como, por exemplo, hipertensão, grande parte. Mas por quê? Olha o que fizeram. Eles não fizeram um exercício. Eles buscaram um modelo estético de forma desenfreada e irresponsável. Farmacológica. Então, não era para isso estar associado. Nem questão nem do energético, então.
Tomar um energético para ir para academia, um energético para correr? Porque o energético, ele tá mascarado, né? Ele não é energético, ele é estimulante. Tem nada de energético. Porque eu brinco sempre com os alunos quando eles perguntam do energético. Energético é para te dar, é para ficar, porque a gente fica... Não, energia não te deixa assim, ligado desse jeito. O que te deixa assim é estimulante. Energético, você quer energético para ir para balada? Vira o pote de açúcar e vai. Quando é meia-noite, você está dormindo na balada. Você está usando estimulante, com o nome de energético. Por quê? Se eu falar estimulante, eu já crio uma certa rejeição. Energético é só energia. Não é isso que nós estamos ingerindo. É estimulante. Né? E estimulante do todo. Aí ele está lá na balada e a frequência dele está muito mais alta do que estaria. A pressão também. Aí tem uso crônico. Também. Eu já tive, eu sempre digo isso, eu já tive exemplos de uma vez eu estava dando um curso num domingo, sábado e domingo, na musculação. E o pessoal, todo jovem e tal, saíram no sábado, no domingo eu estava mostrando para eles a hipotensão pós-exercício. E eu ia fazer uma prática. Eu falei, vamos aproveitar e fazer uma prática. Eu preciso de 4, 5 voluntários aí, normotensos, mas aqui são todos jovens, todos são normotensos, ativos. Vieram 5. Os 3 primeiros, eram 3 que eu precisava. 3. O primeiro, 160 por 100. 16 por 10 a piada. Eram 9h30 da manhã. Opa. 20 e poucos anos. Nossa, sua pressão está alta, né? Onde você foi ontem? O que você fez? O que você usou? Usou energético. Não, energético você não usou. Energético é açúcar. Né? Açúcar não aumenta a pressão. Você usou um estimulante à sua pressão. Você sabia que você está momentaneamente hipertenso? Pode ser que isso seja um estado crônico. Eu nunca medi minha PA. Claro que não, com 20 anos de idade. Né? Mas as academias deveriam medir todo mundo, porque nós encontraríamos esses casos. Vem o segundo voluntário, por favor. Pressão, 150. Vem o terceiro, por favor, mais outro com 16 por 9. E aí, tem alguém aqui na turma que é normotenso ou que está e que não está sob efeito da balada de ontem, do estimulante? E sabe, me lembra assim, quando a gente vai em corrida, assim, eles, ou na entrada ou na saída, né, na chegada ou na partida, estão lá distribuindo os energéticos como algo para você se hidratar. Energético é aquele gel ali de carboidrato, aquilo é energético. Qualquer coisa diferente disso, não, eu já fico, nossa, eu tomo isso aqui, eu fico aceso. Então você não tomou energético, você tomou estimulante. E estimulante, boa parte deles tem esses efeitos colaterais. Então ele traz um risco cardiovascular e quem tem uma predisposição maior já para uma hipertensão? Já achou. Já cutucou a onça com a vara curta. Sim. E aí vem um outro problema desses estimulantes aceleradores metabólicos. Se amanhã eu retiro isso, aí vem a história de que o organismo não é bobo. Isso vale para muitos procedimentos relacionados a até o uso de fármacos para emagrecimento. Remove o acelerador metabólico. O que acontece? Engorda tudo de novo. E aí engorda mais. Por quê? O organismo, de novo, de bobo, ele não tem nada. Você acelerou farmacológica artificialmente e ele diminuiu o seu metabolismo. Todos os hormônios reguladores do metabolismo tiveram um down regulation, uma regulação para baixo. Quando você retira o acelerador, o metabolismo está diminuído, fisiologicamente diminuído. Aí qualquer coisa que ingere... resposta adaptógena, né? Que é a história do efeito sanfona. Sim. Né? Por quê? Você buscou o jeito mais rápido, mais fácil, mais simples de, nesse caso, perder peso. E está mais disposto para o treino. Se tivesse dado o tempo devido do organismo e tal, mas ninguém quer o tempo do organismo, quer o tempo meu, né? Se o organismo diz, eu não preciso produzir nada, já estou recebendo, então tá Então, tudo os certo. aceleradores são um problema. Eles deveriam ser para a gente uma preocupação constante dos profissionais na área. Qual é o meu ponto em relação a isso e algo que eu martelo muito com os alunos, mas adianta pouco. Eu não posso estimular esse tipo de prática para o público em geral. Eu não posso, enquanto profissional da saúde, incentivar de maneira absolutamente irresponsável, sem conhecer como será que o organismo do lado de lá vai responder a isso. Então, não, toma isso aqui, para dar um... porque a gente quer que me dê asas. Exatamente. Eu brinco, eu falo, cuidado que daqui a pouco você dá tanta olha, as asas vão levar longe. Mas ali na academia, essa é uma preocupação. O acelerador metabólico é uma preocupação. E a outra são os esteroides anabólicos. Eu sei de um caso que o adolescente perdeu,
teve que ir para hemodiálise, recebeu um rim do pai e tá vivendo bem, mas voltou a usar novamente porque é tão... E é aqui, ó. Aqui, dependência psíquica. Sim. O esteroide anabólico, ele não gera dependência química, ele gera dependência psíquica, que eu tenho o efeito dele. Quando retira, começa a perder massa muscular, a autoestima muda. Isso tem bastante estudo até mostrando. A dependência química dos efeitos, não é do esteroide, é dos efeitos do esteroide anabólico. Porque aqui ele mexe aqui em cima, ele mexe só do ponto de vista da agressividade. O cara quer treino, né? Porque mexe um pouco mais, aumenta. Alguns deles, né? Aumenta mais a produção de estradiol, porque tem maior nível de aromatização e tal. E aí ele fica mais agressivo, e essa agressividade resulta também uma maior agressividade para o treino. Então ele vai para cima, né? No português bem claro. Agora, fora isso, não. Fora isso, o que ele gera de dependência é psíquica, do efeito dele. E aí é difícil depois que experimenta sair disso, quer dizer, se livrar disso. E o que é interessante, se ele continuar nessa valorização, ou nessa ultravalorização ainda estética, depois dos 40 ele vai começar a perder massa muscular. E depois dos 50 muito mais, o que significa que ele vai ficar mais dependente ainda do esteroide, no momento em que o organismo também já não tem mais aquela, entre aspas, para tu me entender, aquela pegada toda para se contrapor a isso. Começamos a ter problemas cada vez maiores. É o paradoxo da saúde. Alguém vai olhar para o corpo dele e falar, nossa, olha que saudável, você não viu lá dentro, né? Mas ele se vê diferente, né? E aí é terrível, né? Tem dados... Momentaneamente bom para a pessoa. Tem dados, e esses são também alarmantes, de uso de esteroide nas academias, que já, assim, em alguns centros, em alguns locais, chega em torno de 30% até quase 50% dos frequentadores usando de alguma forma, algum tipo, em algum momento, de recurso, né, como o esteroide anabólico. Isso é preocupante. E um aumento cada vez maior da busca pelas mulheres, coisa que há 20 anos atrás não tinha, era algo exclusivo dos homens nas academias. Tem muitas Agora, mulheres, cada vez mais as mulheres usando. Aí nós temos um problema a mais. Com os homens usando já era um problema de saúde pública. Com as mulheres é um problema ainda maior. Então, mais até reprodutivo, né? É o paradoxo da saúde. E esse é um problema, porque ali tem uma infinidade de efeitos colaterais já muito bem firmados, né? E que não alguns vale a deles... pena o risco, né? Eu acredito que não, né? Aqueles halterofilistas, aquelas pessoas, eles também têm um teste antidoping? Ou tem você... algumas É modalidades possível chegar naquele corpo? O Arnold Schwarzenegger. Eu assisti até o Netflix do Arnold Schwarzenegger. Fala pra mim, Arnold Schwarzenegger. É isso aí. E ele treinava muito desde cedo. Mas tem muita gente que, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Não dá. Porque tem muita gente agora, assim. Aquele nível exacerbado, né? Não é fisiológico. Não é fisiológico, Tudo bem. Mas assim, existem riscos. Ele está ciente de que existem os riscos e é um atleta profissional. Então, antigamente, esse é na ponto. época do Arnold, eram poucas as pessoas. A gente contava nos dedos quantos chegaram naquele. Hoje era não. Outro corpo. Era outro corpo, né? Ele foi um ícone, mas para aquele período, para a década de 70 lá. Aquele já corpo passaram ele. Aquele corpo é minúsculo perto do que são os corpos de hoje. O processo de treino também evoluiu, mas obviamente tem muito mais coisa. Né? Claro que a gente não aponta nada, né? Mas não tem como, fisiologicamente. Não é uma musculatura fisiologicamente construída. Existem riscos, obviamente. E a partir daí, você pode, de alguma forma, minimizar os riscos. Mas para isso você tem que conhecer muito, né? Aquele organismo que tem ali, conhecer muito do conjunto de... E um profissional, né? Muito isso hoje, para acompanhar. Felizmente hoje, dia 12, é isso? Dia 12 de janeiro de 2024, é proibido pela classe médica. O Conselho Regional de Medicina proibiu a prescrição de esteroides anabolizantes com finalidades não terapêuticas. Até então estava tranquilo, bastava ali uma justificativa médica e tal para o uso.
agora, né, eu acredito que disseminou tanto que o Conselho Federal de Medicina falou, opa, não é assim. Tá não é para isso né? que existe o esteroide anabolizante. Então, hoje, passou agora, é recente isso, coisa de uns 2 meses. Foi. Né? Então, agora já existe uma fiscalização, né, do CRM sobre essas receitas na prescrição. Então, agora, isso vai frear um pouco esse uso. Tem uma preocupação por aí, começa a ficar algo também um pouco mais clandestino. E aí traz isso um risco a mais. Quando eu vi isso, eu falei, mas não vai deixar de ser, só vai ser clandestino. É um grande problema. Estamos diante de problemas que se São avolumam, né? A gente tenta resolver por um caminho, mas ele talvez traga outros, né? Tem alguma... eu olho o teu caderninho. Eu tenho aqui. Eu olho o teu caderninho e eu falo, agora eu vou deixar a Cris. Porque... Eu vou puxar para a estética de novo. Se eu quero utilizar mais gordura como forma de energia, tem algo que eu possa utilizar como recurso ergogênico ou complemento aí? O que de alguma forma... Não diretamente, eu estava pensando aqui indiretamente, se eu usar a creatina e trabalhar melhor meu músculo a longo prazo, dentro dos meus limites, como profissional, eu consigo ter um trabalho melhor, né? Perfeito, porque era isso que... porque fora isso, nós vamos acelerar o metabolismo. Eu sou reticente com isso, porque o que me interessa é o follow-up. Eu vou até fazer um ponto aqui, um contraponto. Exercício, olha que curioso. Vocês vão estranhar o que eu vou dizer e a turma vai achar ruim, até estranho, mais estranho ainda. Exercício não é para emagrecer. E muita gente, quando me perguntou, Cássio, qual é o melhor exercício para emagrecer? Eu falo, nenhum. Tá aqui, não? Tá no caderninho aqui. Exercício não é para emagrecer. A gente treina para quê? Para aumentar força, resistência, velocidade, flexibilidade, para melhorar a técnica e a tática. E constrói uma série de mudanças no organismo que naturalmente mudam a minha lógica e metabólica e que naturalmente me deixam magro. E o atleta vai ver o que o atleta come. Às vezes não magro de ser fininho, mas com percentual de gordura menor, né? Saudável. E alguns 7%, 8% dos meus atletas de futebol têm em torno de 8% de gordura. Mas não é porque eles fazem dieta severa. Quando você olha o prato deles no almoço, você assusta. Come muito, né? Mas gastam muito. E tem um organismo altamente qualificado. Eles não treinaram para chegar em 8%. Eles treinaram para melhorar a força, potência, velocidade, resistência. Mas, naturalmente, a conquista desse nível de aptidão física levou a um nível de qualificação tão grande do organismo que ele metaboliza tudo que ingere de um jeito maravilhoso. Então, o exercício... Então, qual é o melhor exercício para emagrecer? O que mais aumenta a aptidão física. Quanto mais resistente, acima de tudo, e mais forte eu estiver... pensando disso do ponto de vista funcional. Né? Quanto melhor a resistência e melhor a força, melhor o resultado para a manutenção do peso. Então, às vezes, a gente faz uma dieta de reeducação alimentar, existem restrições para restrição. Não, se você quer emagrecer, é só cortar isso, cortar aquilo, você vai abrir a boca um dia. E quando você abrir a boca de novo, ganha tudo de novo, forçou a barra. Sim. Então, a reeducação, aí ele perdeu o peso. Acabou a reeducação? Reeducação é uma coisa, porque ele continua mantendo aquele padrão nutricional. Então a tendência é não ganhar. Mas a restrição, quando termina a restrição, volta o peso. Agora eu preciso de uma estratégia para manter o peso. Não existe nada melhor do que o treinamento. Tem alguma relação assim? Se eu tenho uma ingesta alta de açúcar, eu fico mais lenta no treino? Eu sinto mais... Se for mais próximo do treino, sim. Só se for mais próximo. 30, 40 minutos, agora 1 hora e pouco, não. É até bom. Porque aí você entra com estoque de glicogênio. Agora, se for muito próximo, e aí depende de cada organismo e do tipo de carboidrato. Simples, faz, entre aspas, um estrago maior. Isso tem uma lógica fisiológica. Qual é? Eu ingiro um carboidrato qualquer, ainda mais simples, do jeito que entra, já aumenta a glicemia, já vem pré-digerido ou digerido. Aumenta a glicemia. O pâncreas faz o quê?
descarrega a insulina. Descarrega a insulina, é o hormônio mais inconveniente que existe para a prática do exercício, insulina, porque ele é 100% anabólico. Glicogênese, lipogênese e proteogênese, síntese proteica. Então ele não me deixa catabolizar glicogênio, lipídio, ele atrapalha tudo. E o que é pior, ainda aumenta o transporte de glicose. E você corre o risco de uma hipoglicemia ou de ficar ali no limite. Você junta tudo isso, é a sensação de que, nossa, parece que não está indo. Eu estou até meio lenta, ou meio sonolento, ou está começando até a me dar um pouco de tonto. Eu estou sem energia e eu botei energia. O problema é que você botou energia na hora errada, no momento errado e e o tipo de... Então, posso comer um bolo e depois andar? Então, tipo, quero tanto esse bolo, quem é diabético ou quem tem resistência. Posso comer um bolinho? Então, aí a dica é, come o bolinho e vai dar volta no quarteirão. Num diabético é um pouco menos impactante isso, porque ele não vai ter esse efeito rebote, porque a glicemia tende a estar um pouco mais alta. Mas, de qualquer maneira, o fato dele ter... E aí vai depender do estágio do diabetes, porque tem alguns que já estão lá com o pâncreas já mais comprometido, né? O Roma beta dele já está mais baixo, ele não tem o mesmo padrão de resposta. Para esse, vai ter um impacto menor. Né? Por quê? Porque ele não vai ter tanta insulina circulante. O problema é a insulina na hora do exercício. E o organismo, curioso isso, porque o organismo toma providência para diminuir a insulina. Basta aumentar a adrenalina. Aumenta a adrenalina, ela diminui a insulina. Aí as duas ficam brigando, né? E porque aumenta o batimento, né? E aumenta a frequência. Sim. Então, é uma combinação que não dá. Adrenalina com insulina não é fisiológico, né, para o treino. Então, entra a adrenalina para sair de cena a insulina. Aí eu fiz eu adotei um comportamento nutricional que dificultou a vida da adrenalina. Não é interessante. Tá, eles usam a maltodestrina, no caso. Por conta da densidade, por conta do índice glicêmico dela. Aí ela tem mais tempo para aumentar a glicemia. A resposta insulínica é menor. Aí o que acontece? Na hora do treino, a adrenalina já está na supremacia, ela já está dominando o ambiente. Aí ela vai inibir essa secreção de insulina por um aumento mais discreto da glicemia. Então aí tem lógica. Aí tá lógico. Tá vendo, Cris? Satisfeita. Eu tô tão preparada. Estou estimulada, motivada. Estimulada não estou meio estimulante. Estou motivada a procurar um profissional que me acompanhe ou que acompanhe. Então, pessoal, não dá pra gente achar que leu o tutorial, viu o videozinho e que vai usar recurso ergogênico ou suplemento ou complemento que faça com que a gente tenha melhor performance ou maior performance, ou que possa secar a barriga, não tem milagre, tem a ciência. Então, a gente sempre fala aqui, né, por isso que a gente traz profissionais maravilhosos como o Dr. Cássio, que estuda, então é sempre bom que a gente procure um profissional, né, uma equipe multidisciplinar, um nutricionista, um profissional da educação física, alguém que esteja apto, capacitado, habilitado para estudar a individualidade, né, para que possa preparar um plano de tratamento, um plano de acompanhamento, né, e estratégia, porque a gente falou muito aqui, eu posso receber um treinamento no primeiro mês, no segundo mês eu posso ter mudado, então não é assim também, eu procurei o profissional, ele fez todo um estudo, aí o primeiro mês é maravilhoso e depois eu abandono e continuo fazendo tudo repetido que ele me passou. Não, cada mês, ou cada 20 dias, ou cada 15 dias, ou que seja a cada 40 dias. Quem vai saber o ponto de mudança da estratégia que foi escolhida para você é o profissional capacitado e habilitado, né? É o bom profissional. Quem vai saber cada perfil de mudança nas estratégias de treino, a cada momento, e qual o melhor momento, e quais as melhores mudanças, é o bom profissional. Não é o profissional. É o bom profissional. A minha ficha não vale para ela e a ficha dela não vale. E a ficha do primeiro mês não vale para o segundo. E o primeiro mês. Quais são as fichas? Aí precisa de um bom profissional. Não tem conversa. E hoje tem muito recurso para avaliação, né? Não só da aptidão física, mas a avaliação metabólica. Sim.
Hoje tem muito equipamento, já existia antes, né? Aham. Eu sei porque eu conheço sua trajetória, né? Com o uso de equipamentos para análise do metabolismo. E hoje, mais ainda, cada vez mais. E vem o próximo podcast, porque a gente estava falando até de genética, então, futuramente a gente vai trazer. Futuramente até tem mais tema que a gente vai falar para vocês aqui sobre ciência voltada para genética, atividade física, resposta de procedimentos estéticos, porque eu tenho uma genética, a Gi tem outra genética. O que funciona para mim, do ponto de vista de procedimento estético, de treinamento, de reeducação alimentar, de recursos ergogênicos, não funciona para ela. Exato. Então, temos tema aí para um próximo podcast, né? É isso aí. Esse tema de hoje me trouxe muito uma palavra, assim, longevidade. Legal. Então, não adianta nada instantâneo, não tem milagre, tem muita ciência, e a gente tem que pensar na longevidade, né? E é isso que faz muito a gente pensar em procurar fazer o certo, não é? Porque, Gi, não existe como aquela palavrinha que a gente falava errado, né? Que era o anti-age, porque não dá para parar o envelhecimento. A gente aceita o envelhecimento cronológico, mas trabalha-se com o que tem de melhor para que a gente possa ter longevidade. Qualificar o envelhecimento. Envelhecer nós qualificar, gostei dessa. Quanto mais a gente qualificar, melhor, né? Porque envelhecer... Eu quero qualificar o envelhecimento. Né? Eu gostei desse tema. Qualificar o envelhecimento. Gostei, porque é difícil. Eles falam muito, né, em anti-age. Como é que eu paro o envelhecimento? A busca nossa é essa, ser um idoso jovem. Funcional. Idoso nós vamos, né? Nós vamos ser. Mas funcionalmente como, né? Então, é o idoso jovem. Com independência, né? Funcional. Porque a gente fala muito de estética, né? Mas a vida, aproveitar a experiência toda. Agora, no final do ano, um amigo postou ele correndo a corrida de São Paulo lá, que é a São Silvestre, com um pai de 80 anos. Que lindo. 80 anos. Eu costumo sempre dizer o seguinte, eu sonho com um mundo em que os idosos são fisicamente ativos, que você vai numa praça, tem um monte de idosos brincando, você vai no clube, vai num lugar, passa um idoso correndo do seu lado, brincando, pedalando, jogando coisa, brincando com os netos e tal. Sim. Que não tem quase doença típica da terceira idade, que não tem a fragilização, que você passa a falar idoso, você não pensa em alguém todo fragilizado, doente, que você pensa em alguém ativo, aproveitando o mundo, inserido no mercado de trabalho. Com bom cognitivo, uma boa cognição. Uma boa cognição, sem os problemas relacionados à depressão e tal do idoso, ao isolamento. Eu sonho com um mundo assim. Eu acho que não vai demorar muito para a gente ver isso. Tem eu vejo muitas mudanças. Tem um remédio para isso. Atividade. Que precisa ser tomado desde o primeiro dia de vida. Movimento. E tem que ter essa consciência desde mais cedo, né? Muito cedo, exatamente. Às vezes eu falo, meu remedinho. Pro resto da vida, eu vou lá no meu remedinho. Eu comecei a falar isso para mim mesma. Eu vou no meu remedinho. Né? Garantir a minha longevidade. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer para todos, no momento que nós estamos vivendo, né, nesse mundo, e com as novidades tecnológicas, é que treino não é com inteligência artificial. Né? Treino é com profissional, habilitado, capacitado, gabaritado, intelectualizado. Inteligência artificial não monta treino para você e não evolui com o processo. Ela é maravilhosa, ela vai nos ajudar em muita coisa, mas não é para montar treino. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre recursos ergogênicos ou suplementos, atividade física, beleza, estética. É aqui no Beleza na Lata hoje com o Dr. Cássio, especialista, mestre e doutor em fisiologia do exercício nas melhores universidades e que vem falar aqui, falou com a gente um papo muito legal, né, Gi? Adorei. Aprendemos bastante, também adorei, espero que você tenha gostado. Se você gostou, então curte, clica aí no sininho porque você vai receber mais notificações sobre os nossos novos episódios e vem muita coisa boa por aí, a gente já está aqui de bastidor planejando e além disso eu vou pedir para você compartilhar com aquela pessoa que vai colocar como estratégia a atividade física no seu tratamento de beleza ou na promoção de saúde. Conta pra gente depois. Né? É isso aí, um grande abraço. Grande abraço. Até mais, obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.